Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Paz, irmãos, vamos estar, por meio da palavra, aprendendo a vitória que vence o mundo. Aquilo que Cristo proporcionou no seu sacrifício, aquilo que Ele veio trazer e aquilo que vai fazer com que a gente vença as situações que se levantam a cada dia. Porque nós estamos num mundo onde o governante, o Senhor Deus, é Satanás. O mundo jaz no maligno, o mundo perece no maligno. E o que é que a gente pode esperar de Satanás? Um ser diabólico, um ser que veio para trazer destruição, um ser que veio para trazer morte, um ser que veio para trazer o que não presta. O que é que a gente vai esperar dele? Um docinho de coco? Não, a gente vai esperar o que é ruim, porque ele é mau, ele é a desgraça em pessoa. E no mundo que é governado por ele, vai vir também a desgraça, vai vir também a morte, vai vir também a destruição. Mas em Cristo nós temos a vitória que vence o mundo. Em 1 João, no capítulo 5, eu peço que vocês abram sua Bíblia. 1 João 5. Lá perto de Apocalipse, no finalzinho da Bíblia, 1 João 5. Nesse capítulo, nesse versículo, vamos estar sendo instruídos pelo escritor como vencer o mundo, por que vencer o mundo, como Cristo proporcionou vitória para nós, a igreja, a coluna da verdade, o baluarte da justiça, aquilo que foi levantado por meio do sacrifício de Cristo. No versículo 1 de 1 João 5, fala: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Versículo 2: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O mundo impõe para a gente uma espécie de facilidade, uma vida de tirar vantagem, uma vida de tirar proveito das pessoas. Mas em Cristo, em Deus, o amor faz com que a gente não tenha pesados mandamentos. Vivamos numa vida pesada, mas vivamos uma vida de paz, de bondade, de tranquilidade, numa vontade boa, agradável, perfeita. Porque a palavra de Deus, ela nos mostra como andar de uma forma segura, tranquila e sossegada nessa vida. Ela nos mostra como seguir a cada dia de uma forma íntegra, justa, sem ser preciso tirar vantagem. O mundo diz que em situações de crise, em situações de pânico, de destruição, de moeda baixa, de valores altos, de alimentos e etc., é para a gente juntar. Mas a palavra de Deus diz que aquele que dá, junta para si tesouros. Aquele que dá, aumenta suas posses. Aquele que retém, em momentos específicos vai passar necessidade. Está escrito na Bíblia. No livro de Provérbios tem vários versículos a respeito disso. Que aquele que dá, vê seus celeiros aumentar, vê seus celeiros transbordar. Que é melhor dar do que receber, que é melhor plantar, porque quem planta colhe. E como é que se planta? É comendo a semente, é guardando, não é dando, é plantando, jogando na terra. Cristo, ele veio ser a primeira semente de um reino de justiça, paz e bondade. Foi necessário que a semente morresse para que viesse virar uma árvore e gerar muitos frutos. Por isso que hoje estamos aqui, somos fruto dessa semente de Cristo. No versículo 4, fala assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todos aqui são nascidos de Deus, são filhos de Deus por meio de Cristo. Amém? Todos nasceram de novo. Então, nós já vencemos o mundo, porque temos fé naquele que venceu. Cristo disse: eu venci o mundo. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo.
fiquem alegres, eu venci o mundo. E aquele que está em Cristo já venceu o mundo, está escrito. Porque a nossa fé em Cristo faz com que a gente tenha direção do alto. A nossa fé em Cristo faz com que vivamos uma vida debaixo de princípios que não são terrenos, não são naturais, não são da nossa mente, do nosso intelecto, do nosso raciocínio. Quando a gente olha para a situação do mundo, nós vemos que está tudo bagunçado, está tudo caro, a gente não tem dinheiro para isso, para aquilo. Mas quando a gente olha para Deus, a gente vê que tem uma fonte de suprimento para tudo aquilo que necessitamos. Como assim? Vai cair do céu uma feira? Não vai, mas Deus pode usar pessoas para nos abençoar em momentos de necessidade. Em momentos de necessidade, no Velho Testamento, um pássaro carnívoro, um corvo, veio trazer carne para o profeta. Diga aí, a mesma coisa de colocar uma piranha para dar carne para uma pessoa. Porque o corvo, assim como a piranha, come carne. E Deus mandou um povo levar, um corvo levar carne para o profeta no momento de necessidade, que ele estava lá naquele lugar e não tinha comida, não tinha alimento. Deus mandou um anjo ir até aquele homem fazer pão para ele. Deus mandou um anjo padeiro para fazer pão para Elias. E hoje, segundo esse versículo, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, nós estamos numa superior aliança. Nós temos Deus habitando em nós por meio do Espírito. E hoje, nós, nessa superior aliança, baseada em supremas promessas, baseada na fé em Cristo, traz para nós também um estilo de vida diferente. Cristo venceu para quê? Para que nós vencêssemos. No momento de angústia, no momento de pânico, no momento que está todo mundo doido, querendo uma resposta, se trancando, a palavra diz que a gente venceu o mundo, porque nós temos fé em Cristo. E Isaías fala que ele levou sobre si todas as dores, doenças e enfermidades. O coronavírus estava nas costas de Cristo. E hoje, se nós temos fé nele, nós vamos ser prudentes na fé. Não ter prudência no medo. Todo mundo aqui lava a mão. Todo mundo, quando está gripado, fica deitado, descansa. Para quê? Para se recuperar. E qual a diferença dessa gripe para as outras? A mídia. A diferença é essa. O marketing, o Satan Mídia, está colocando na mente do povo de manhã, de tarde, de noite, que isso é perigoso, que isso vai matar. Eu já vi relatos de médicos, já ouvi relatos de pessoas que trabalham em áreas de saúde, dizendo que isso é uma gripe, que não tem esse risco total e que a gripe comum mata mais do que ele. Que por hora, por minuto, pessoas morrem mais de fome do que esse vírus. E por que que o vírus está sendo mais propagado, está essa mídia toda em cima? Porque a fome não afeta quem tem dinheiro, mas a fome afeta quem está necessitado. Então, se o vírus pode chegar nesse que tem dinheiro, eles vão cair em cima de tudo. Para quê? Para se proteger, ter uma forma natural de estar afastado da grande massa. A gente vê muitos relatos nos jornais, onde quer que seja, de pessoas que, não, mas não pode ter isso porque vai ter muita gente, etc e tal. Quando é no outro dia, está num canto fechado com um monte de gente. Por quê? Porque quem está naquele canto fechado tem dinheiro. O mundo hoje, no sistema maligno, gira em torno de dinheiro. Isso tudo é por conta de dinheiro. Eu já vi pesquisas da Bolsa de Valores, onde rola o dinheiro todinho do mundo. Depois dessa doença, caiu vários pontos percentuais a Bolsa. As coisas começaram a deixar de valer. E a China, antes de deixar de valer, vendeu tudo que tinha dessa Bolsa. E agora que caiu, está comprando tudo de volta. Tem algo suspeito nisso, não tem? Só que a mídia é só em cima. Você tem que ficar preso, você tem que estar de quarentena, as comidas estão acabando papel higiênico, está acabando isso e aquilo. Só que se a gente for para a palavra, a Bíblia não manda a gente ficar preso a isso, nem meditando nisso. Ela manda meditar no que é bom, amável, de boa fama. E nesse texto, nesse versículo 4, fala que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence esse sistema diabólico. Vence esse sistema que quer prender pessoas, deixar pessoas escravas do medo. Porque uma pessoa, quando ela está em pânico, ela não pensa, ela não raciocina bem.
Se você prender uma pessoa num canto, deixar ela vários dias presa, quando ela sair, ela tá doida, alucinada, querendo ver o mundo, querendo ver gente. Por quê? Porque a mente dela tá confusa, tá presa. Só que, em Cristo, nossa mente pode ser renovada pela palavra. E a palavra nos dá esse conselho, que nós nascemos de novo e vencemos o mundo. E que a nossa fé em Deus tem essa força para a gente vencer toda e qualquer circunstância. Ah, mas se aconteceu coisas ruins com o povo antigamente, por que não pode acontecer comigo e eu sou melhor que eles? Meu irmão, entenda, a Bíblia foi dividida em tempos e em etapas. E quando Cristo disse a Ananias, vá lá em Paulo, coloque a mão sobre ele, para que ele volte a ver e ele saiba o que vai padecer sobre o Evangelho. Ele estava dizendo para você que você ia padecer pelo Evangelho, ele estava dizendo para Paulo. Ele estava dando uma instrução para Paulo específica. Paulo padeceu perseguições, levou pisa, foi apedrejado, sofreu um monte de coisa. Em outro texto, Jesus fala para os discípulos que no mundo tereis aflições, que vão ser perseguidos, vão ser entregues à morte e etc e tal. Ele dirigiu sua palavra diretamente aos discípulos. Não quer dizer que não possa acontecer com a gente, pode, mas temos que entender que Cristo chamou uns para apóstolo, mestre, profeta, pastor, evangelista e também para mártires. Se ele não falou com você que você vai ser um mártir, e segundo o que está escrito em Coríntios, aquele que faz tudo e não é por amor, parece só um sino fazendo zoada. Mesmo que entregue o corpo para ser queimado, não vai valer de nada. Mesmo que morra como um mártir, se não for por amor, se não for guiado e instruído pelo amor do Evangelho, não vai servir de nada. Só vai ter um nome na história. Fulano morreu queimado, mas para Deus não valeu de nada. Porque nosso sacrifício tem que ser agradável a Deus. Tem que ser justo, tem que ser íntegro, tem que ser por amor. Se não for, não vale de nada. No versículo 5 de 1 João 5. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Como já foi perguntado aqui, indagado, todos nós já cremos que Jesus é o Filho de Deus. Então a Bíblia diz, direciona a nós a palavra que nós vencemos o mundo. E por que andamos atribulados, preocupados com o dia da manhã, com se vai ter papel higiênico, com se vai ter comida nas prateleiras, se a gente vai ficar preso dentro de casa? Jesus Cristo disse que a cada dia vem o seu mal, vem sua preocupação. E se a gente viver preocupado com o dia da manhã, a gente não vive hoje, nem vive amanhã. A gente vive preso. Mas quando a gente entende que hoje é um dia que fez o Senhor para louvor da sua glória por meio da nossa vida, nós vamos viver um dia de paz, um dia de tranquilidade, não preocupados, não presos, não preocupados com a conta que vence amanhã, com se amanhã vai ter arroz para a gente comer, não. Mas a gente vai entender que por meio da sabedoria de Deus, nós vamos ter suprimento. Como? Trabalhando. Não tem mistério. Não, se uma prata cair do céu, lhe mata. Uma prata de 50 centavos. Imagina uma bolsa de dinheiro. Mas você trabalhando, você vai ter suprimento. Deus vai lhe dar saúde para trabalhar. Deus vai lhe dar sabedoria para vender, para negociar, para fazer o que quer que seja. Porque Deus não quer que os filhos dele sejam mendigos, mas Ele quer que os filhos de Deus, por meio de Cristo, vivam uma vida íntegra, justa, suprida, sem falta. Porque quando você vive uma vida de falta, você está mostrando que o reino de Deus não tem poder para lhe suprir. Se no natural, a rainha da Inglaterra, quando uma pessoa perde o emprego, sustenta a pessoa até a pessoa arrumar um emprego, quer dirá o Deus que é o Rei dos Reis. Será que Ele não pode mandar um suprimento para a gente? Não sei de onde, mas Ele pode.
O que é impossível para Deus? Quem precisa de dinheiro e suprimento somos nós. Deus não precisa de nada disso, pois Ele criou tudo. A Bíblia fala que Ele criou o ouro e a prata. Ouro e prata não é dinheiro, não vale dinheiro. Então, se Ele criou, Ele precisa de dinheiro. Mas a gente precisa. Então, quando nós nascemos de novo, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá instrução, Ele nos dá provisão, Ele levanta pessoas para que possam ser suporte para a gente. O que é ser um suporte? Quando você bota uma prateleira, se não tiver aquela base embaixo, a prateleira cai. E ser suporte de uma pessoa é ser uma base para que essa pessoa seja levantada. Quando essa pessoa é levantada, ela vai se embora, ela corre. Ela não vai ficar presa a você. Porque você só foi um suporte do reino de Deus para que essa pessoa seja levantada. E como é que essa pessoa pode ser suporte? Ajudando financeiramente, ajudando com comida, ajudando com emprego, com algo que, tipo, exemplo, uma ideia. Você vende alguma coisa. Ah, se você fizer isso aqui, você vai vender mais. Isso é uma ideia que pode ter sido, que pode trazer vendas para o seu negócio. E quem deu as ideias, quem deu a sabedoria foi Deus. Continuando no versículo 7. Fala, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem um testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho de Deus, de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Quem não tem um filho, não tem a vida. O testemunho de Deus é que o Filho trouxe vida. E o Filho ia padecer na cruz, ia morrer, para que a gente não tivesse vida, se Ele veio nos proporcionar vida por conta de Deus. Pois Deus amou o mundo tanto que enviou Jesus para morrer em nosso lugar, para que a gente tivesse vida. Se Ele não tivesse nos dado vida em Cristo, nós todos estávamos mortos no pecado. Quando nós ainda éramos pecadores por natureza, porque quando Adão pecou, a natureza do pecado veio morar na humanidade. Quando nós ainda éramos pecadores por natureza, Deus ainda assim, nós sendo inimigos deles, se fez sacrifício em nosso lugar. Morreu em nosso lugar, se entregou em nosso lugar e restaurou a natureza nossa quando nós temos o Filho e vencemos o mundo. A Bíblia fala que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem já está condenado. E a condenação é essa, não crer no Filho de Deus. A condenação de quê? Para uma vida eterna separada do Pai. Para uma vida nessa terra cheia de bronca. Para uma vida nessa terra sem direção, andando na sua própria vontade, dos seus próprios meios. Você já viu um cego andando no meio do tiroteio, já ouviu essa expressão? Ele não sabe para onde vai, a bala cobrindo e ele lá perdido. Pronto, é o povo sem Cristo. O povo andando no mundo, porque a Bíblia fala que Satanás cegou o entendimento dos incrédulos. Então quem está cego fica andando perdido, fica andando sem saber por onde vai, no meio das trevas, do caos. Mas nós vencemos o mundo porque temos Cristo como Senhor. A nossa fé propaga isso, a nossa fé diz isso, que nós vencemos o mundo por conta de Cristo. Por conta dele, somente dele nós temos vitória. Sem Ele não somos nada, sem Ele não existe evangelho, sem Ele não existe salvação, sem Ele não existe nada. Só existe caos. No versículo 13, o escritor fala: estas coisas vos escrevis aos que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se perdirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Pedir alguma coisa, segundo a vontade de Deus. Você ou eu, comer, será que é segundo a vontade de Deus? Cristo fala que os passarinhos, os pássaros do céu, nem plantam, nem colhem, mas Deus dá alimento a todos. E
ele ainda pergunta e indaga: será que vocês não valem mais que um passarinho? Ele fala que uma planta, no caso o lírio do campo, aqueles matinhos que ficam no campo, nem Salomão, com todo o dinheiro que tinha, se vestiu de uma forma tão impecável quanto uma planta daquela que vai ser arrancada e jogada no fogo. Aí ele pergunta de novo: quanto mais vós, não valem mais que uma planta? Então, temos que entender que nossa fé venceu o mundo, venceu a circunstância, venceu essa desgraça toda, essa bagunça toda. Não é uma gripe que vai parar a gente não, irmão. Porque se uma gripe parar a gente, em que está firmada nossa fé? A Bíblia fala que nossas obras vão ser provadas pelo fogo. Que existem pessoas que, sobre a base, sobre Cristo, lançam um fundamento de ouro, prata e pedras preciosas. E que o fogo vai provar essas obras. E depois que o fogo provar nossas obras, qual será o resultado de nossas obras? Será que nossa fé vai ainda ter fundamento, ainda vai ter resto? Ou vai só ser cinza? Se uma gripe nos parar, se uma circunstância nos parar, se deixarmos de acreditar em Deus por conta de qualquer coisa, será que nossa fé está firmada nesse fundamento que é Cristo? Será que nossa fé vai vencer o mundo? Será que nossa fé vai sobrar alguma coisa dela quando o fogo vir prová-la? Devemos ter consciência que nossa fé vai ser provada como? Por meio dessas circunstâncias, mas o resultado final é por meio do que eu creio em Cristo, eu venci o mundo, eu venci essas coisas. Temos que ter essa consciência que essa fé, ela veio para que ela tenha um resultado. Que ela veio para que ela tenha um fundamento, algo firme em nossa vida. Porque se essa fé não for vivida, como esse fundamento é plantado, Cristo, a pedra angular, a pedra fundamental da construção do reino de Deus. Se nossa fé não for baseada nem fundada nisso, o fogo vai passar por cima da nossa fé, a circunstância vai passar por cima da nossa fé e só vai sobrar poeira. Só vai sobrar o pó. Inclusive nosso. Porque quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem, só fica a poeira. Só fica o pó. No versículo 15. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir pecar, o seu irmão, se alguém ver alguém pecar, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por este não digo que ore. Toda iniquidade pecado, toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. O que é isso? Nós ainda erramos por conta que não conhecemos a plenitude do Evangelho de Deus, nem confiamos plenamente neles, amém? Nesse Evangelho. No entanto, o que ele está falando aqui, como nós vimos de cima até aí, do versículo, o que é pecado nesse versículo? Não acreditar no Filho de Deus. Quem não acredita, deixa que o maligno lhe toca. Quem não acredita é governado pelo reino de trevas, o reino de morte. Um reino que veio para pintar miséria na vida de quem não tem o Filho, não tem a vida. No versículo 19 fala: sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Amém. Ídolos não é só aqueles bonecos de imagem que o povo faz, não. Ídolo é dinheiro, ídolo é seu marido, ídolo é sua esposa, ídolo é sua moto, ídolo é seu carro. Ídolo é qualquer coisa que toma o lugar de Deus. Idolatria
É qualquer coisa que entra no lugar de Deus na sua vida. Ah, mas hoje eu não vou para a igreja não, porque eu estou com preguiça. Preguiça é seu Senhor. Nesse momento. Ah, mas eu não vou para a igreja não, porque eu estou doente. Você está se prostrando diante da doença. Você está adorando a ela. Ah, mas eu não vou orar hoje não, porque eu estou cansado. O cansaço está sendo seu Senhor. Por que você está cansado? Porque está buscando com a força do seu braço adquirir aquilo que é perecível, aquilo que a traça come e o ladrão rouba. Mas quando você trabalha dignamente, debaixo da direção do Espírito, que é um trabalho justo, onde você trabalha e recebe, um trabalho onde você se dedica ao seu patrão, se você é o dono, se você se dedica aos clientes, como a Cristo, você não vai estar cansado, porque Cristo vai lhe dar renovo de forças. Como assim ele vai lhe dar renovo? Em Isaías fala que ele renova as forças dos cansados e transforma as forças daquele que não tem em como se fosse um jovem. E quando ele faz isso, é quando nós estamos andando segundo a sua palavra. E se a gente dedicar 1 hora ou 2 em aprendermos a palavra dele, em orarmos, em poder estar em comunhão com os irmãos, será que ele não vai renovar nossas forças? Às vezes nós passamos 5, 3 horas, 4 horas, 2 horas assistindo filme, fazendo uma besteira. Não é pecado não, mas às vezes a gente não dá 1 hora do nosso dia a Deus, onde nós sentamos e aprendemos a palavra dele, onde nós sentamos e oramos, onde nós sentamos e conversamos com o Pai. Ele já sabe tudo aquilo que a gente necessita, mas ele quer ter comunhão, ter conversa conosco. Se um casal não conversa, ele não tem tanta comunhão como deve. Se um casal conversa, ele se conhece. Assim, nossa relação com Deus deve ser da mesma forma, porque ele escuta a quem clama e responde àquele que ora de acordo com a sua vontade. Para conhecer a vontade de Deus, lê a Bíblia. Para conhecer a vontade de Deus, não fique somente com o que pastor ou fulano disse, não. Vá ler a Bíblia. A vontade de Deus está escrita nela. Na igreja você vem, congrega, para quê? Para estar em comunhão com os irmãos, para que o momento de comunhão possa fazer você crescer, para que você possa ser motivado, instruído por meio da palavra. Mas você em casa tem sua Bíblia 24 horas, leia. Você vai conhecer a vontade de Deus. O Espírito Santo está dentro de você, vai lhe guiar por meio das Escrituras. Ore, fale com Deus. Porque do mesmo jeito que um pastor ora, ou eu, ou qualquer um, você tem boca, você ora também. E Deus escuta do mesmo jeito, porque o ouvido dele está atento para todas as orações nossas. A única coisa que faz com que nossas orações não subam é o pecado, é nós vivemos uma vida dissoluta, uma vida de todo jeito. Mas quando nós vivemos uma vida guardando, conservando nossa integridade por meio da palavra, quando a gente abre a boca, é mesmo que Jesus está falando com o Pai. Porque assim como ele é, nós somos hoje. Isso foi ele próprio que disse. E quando ele orava, certa vez ele chegou diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, eu estou orando aqui. Eu só estou falando isso para que eles escutem, para que eles vejam que eu estou falando contigo. Mas eu sei que a todo momento que eu falo, você escuta. E quando Jesus disse: tira a pedra, Lázaro vem para fora, Lázaro veio, o defunto se levantou. A Bíblia não relata direito, mas no túmulo daquele tempo dos defuntos, eles enrolavam o defunto todinho com as faixas, deixava pé, mão, tudo preso. Eu não sei como foi que Lázaro saiu do lado de dentro, que ele estava com as pernas presas. Se foi voando, foi se arrastando, eu sei que ele saiu. Quando Jesus chamou, por quê? Porque ele tinha consciência que quando ele falava, o Pai ouvia e respondia. Da mesma forma, nesse versículo, nesse capítulo, foi instruído nessa noite que quando a gente ora e pede, ele responde. Ele nos dá a vitória por meio da nossa fé. E quando a gente ora, a gente tem fé, porque se a gente não tivesse fé, a gente não estava orando. Ah, mas eu não tenho fé não. Como é que você não tem fé? Você está falando com quem se você não tem fé? Se você abre a boca e diz: meu Pai, pronto, Deus amado, meu querido Senhor,
Você está falando com quem? Está falando sozinho? Você não é doido. Você tem fé porque você abriu a boca. Quando você abre a boca para orar, você está mostrando que você tem fé. E Jesus disse, quem tem fé do tamanho de um grão de mostarda, vai dizer ao monte, levanta daí e joga no mar, e assim será feito. Isso foi Jesus que disse, não foi eu não. E como a gente viu que Jesus disse a Lázaro, venha para fora, do mesmo jeito que ele disse isso e funcionou, essa palavra dele, que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nossas orações vão ser ouvidas e respondidas, vai funcionar também. Amém? Então nessa noite, essa foi a palavra de hoje, que nossa fé em Cristo, no Filho de Deus, vence o mundo. E que nesses momentos de crise, de pandemia, do que quer que seja, para mim é uma gripe com mídia. Nesse momento, possamos entender e compreender que o Cristo, o Filho de Deus, nos deu fé e nos deu força, autoridade e poder para vencer o mundo. Amém? Então nesse momento vamos ficar de pé e vamos agradecer a Ele por essa palavra, por esse momento, por essa instrução, a qual, se a gente só ouvir e não praticar, não vai servir de nada. Mas se a gente ouvir e daqui para fora ela ser um instrumento vivo na nossa vida, nós vamos ter colheitas e vamos usufruir do fruto dela. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te damos graças, Senhor, por essa palavra, pela tua palavra que é viva e eficaz, a qual em Cristo nos trouxe salvação, libertação, cura, autoridade e vitória, Pai, em cima de toda e qualquer circunstância. Não é um ato de um pedaço de flor, sal, uma mandinga que vai fazer com que nós tenhamos vitória, mas é crer no Filho de Deus, aquele o qual foi ressurreto pelo poder de Deus, o qual mora em nós. O Dínamos habita em nós por meio do Espírito. O teu amor habita em nós por meio do Espírito. A tua vida habita em nós por meio do Espírito. E a tua autoridade, a autoridade que vence o mundo, a nossa fé, está por meio de Cristo firmada. Em nome de Jesus, que possamos praticar, Senhor, essa palavra, sendo homens, mulheres íntegros de oração, conservando nossa vida, para que o maligno não nos toque. E tenhamos instrução e possamos nos sair de toda e qualquer situação e circunstância. Em nome de Jesus, Pai, obrigado pelo teu suprimento, pela tua cura, pelo teu cuidado, pela tua proteção, por estar debaixo das tuas asas, guardado e protegido sempre, Senhor. Até a consumação dos séculos, te damos graças, porque não estamos só, mas em Cristo vencemos o mundo. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por uma ida tranquila até nossos lares, livres de todo mal, guardados e protegidos por Ti, e por uma semana guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que a graça da Tua plenitude possa nos guiar completamente durante essa semana, e o Teu doce Espírito nos console, nos guie e nos instrua. Em nome de Jesus, amém. Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.